Eram 17 horas de uma sexta-feira, sabe aquele horário mundial da alegria, o famoso sextou, ou o happy hour que bate a porta. Mas quem abriu a minha porta ali e entrou dentro desse carro foi a imagem do fracasso, a imagem da tristeza, da humilhação. Um homem ainda de uniforme de uma grande empresa, aparentava mais ou menos uns 40 e poucos anos, segurando a sua sacola. Na verdade, abraçado na sua mochila velha, com 3 sacolas de mercado bem estufadas, que a gente pode até pensar, poxa, é isso aí, ó, trabalhou a semana toda e agora já garantiu as compras do final de semana. Mas não, naquelas sacolas ali não haviam compras. O que tinha naquelas sacolas, porta-retratos, caneca de café, papéis, enfim, um resumo de 20 anos de um trabalho de muito esforço e dedicação. Aquele homem, ele entrou chorando aqui no carro, mas é aquele choro que não faz barulho. É aquele choro que precisa de uma sensibilidade para ser percebido, aquele choro em silêncio. E o motivo, ele tinha acabado de ser demitido, né? Tratado e descartado como um lixo. E o principal motivo dessa demissão é aquilo que faz o sangue da gente ferver. Fica para você descobrir como foi. E se você, né, já se sentiu assim, injustiçado, não reconhecido por todo aquele esforço que você já fez por uma empresa, por alguém que não teve nem aí para você, cara, se inscreve aqui nesse canal. Eu sou o Lely Júnior, esse é o Uber Pensador. E a história de hoje vai mostrar para você como que a justiça do homem é falha, mas a de Deus, essa daí nunca irá falhar. Mas deixa eu assim contextualizar para vocês, deixa eu trazer para vocês o que aconteceu, né? Eu tava ali, era sexta-feira, eu tava ali no centro da cidade, já pela hora avançada, sabendo que era o horário de pico, né? O horário de rush, eu falei, preciso, né, sair, preciso buscar uma válvula de escape aqui. Então eu aceitei aquela corrida por conta, né, de ser o destino um bairro mais afastado, mais tranquilo. E foi quando aquele homem ele entrou, né, no meu carro. E aí ele ficou em total silêncio e o silêncio realmente tomou conta do ambiente. Eu vi o crachá, aquele homem olhando, né, para o vazio ali na janela. E aí a gente faz assim como motorista, como uma pessoa comunicativa, a gente fala, poxa, vou quebrar esse gelo, né? Vou mudar esse ambiente aqui. Foi onde eu lancei aquela pergunta que todo mundo faz na sexta-feira, naquele horário, né? E falei para ele, e aí, guerreiro, tranquilo, cara, sextou, né? E aí, fechou a semana ou amanhã ainda tem uma hora extra, como é que é? E aí foi que eu pude perceber a gravidade da situação. Aquele homem, assim, nem sequer ele olhou para mim, ele continuou olhando para o vazio e com a voz trêmula ele falou, irmão, quem dera se eu tivesse um trabalho amanhã, cara. Eu tô aqui até agora, cara, até agora, tentando digerir, tentando entender o que esses caras fizeram comigo. E aí foi que eu percebi, aquele homem, ele precisava falar. Ele precisava botar para fora todo aquele veneno que deram para ele beber. E aí aquele homem, sabe, um choro de revolta, mas parecia que era não só lá com eles, mas uma revolta com ele mesmo, sabe? Você consegue entender isso? E aí ele começou a listar, né, para mim, quantas coisas ele tinha aberto mão por conta da empresa. E assim, interessante, ele falando, cara, sabe, eu comecei com 19 anos nessa empresa. Eu namorava com essa que hoje é minha esposa, então eu namorei
eu noivei, eu casei trabalhando nessa empresa. O tempo passou, a minha filha nasceu, cresceu, ele, pô, irmão, poxa. Sabe aquelas apresentações da escolinha, cara? Não participei de nada. Sabe quantos natais em família eu perdi, cara? Ano novo, aniversário de parente, cara, e eu lá trabalhando. E aí ele deu uma respirada, sabe, assim, falou, cara, mas o que mais me pega é que um tio meu, cara, um tio que me tratou como filho, eu tinha ele como pai. Ele faleceu, eu até fui no velório dele, mas no momento do sepultamento, meu irmão, eu tava lá dentro, cara, tava na empresa, tava tendo uma obra lá importante, cara, eu não podia deixar os caras na mão. E aí eu fico aqui, cara, pensando nisso agora, olha isso. Então ele também lembrou de outro fato, cara. Você acredita que eu arranquei 2 sisos de uma vez só e com a boca costurada e ainda sangrando, sem poder fazer muita força por orientação, né, do doutor. Ele me deu 5 dias de atestado e mesmo assim eu fui trabalhar, sabe para quê? Para vestir a camisa, cara, para mostrar que eu era um funcionário exemplar. E aí, irmãos, vem aquele momento agora de reflexão. E eu pergunto para você que está aí do outro lado, será que valeu a pena? Comenta aí, você já deixou a família de lado para cumprir com um CNPJ que talvez te trocaria por um mínimo detalhe? Vamos fazer o seguinte, escreve aí, família em primeiro lugar, para a gente nunca se esquecer disso. E assim, sabe, a coisa vai ficando só mais cabeluda, sabe? A gente busca uma palavra, a coisa vai ficando mais revoltante, essa é a palavra. Porque, assim, o pior não foi a demissão em si. O pior foi o motivo, o porquê daquela demissão. Olha isso aí, ele confessou para mim o seguinte, ele falou que dias antes, assim, coisa de 2, 3 semanas, né, numa correria que estava tendo na empresa, no final do trabalho dele lá, pediram que ele assinasse uma ordem de serviço, né, um relatório, e ele, como um bom funcionário, ele deu uma boa olhada e falou, cara, isso aqui não está certo. Não, isso aqui não está certo. Eu não vou assinar isso aqui não. Não, eu tenho 20 anos de experiência aqui dentro, sou um funcionário exemplar, a minha hombridade não tem preço. E aí, ele acreditava que essa postura ela seria reconhecida, ela seria plausível. Coitado daquele homem, o que ele não sabia que a partir daquele momento ali, o gelo, a forma de tratamento dos demais da equipe com ele mudou completamente. Aquela coisa fria. E então, naquela sexta-feira, ele falou para mim, cara, deixaram eu trabalhar o dia inteiro. No final do expediente, minha última gota de suor, já me preparando para ir embora para casa, chegou o recado para mim. Estão te aguardando lá no escritório. E ele disse que ao chegar lá, né, a informação que ele teve foi aquela desculpa de sempre, né? Poxa, a empresa está passando por uma situação difícil, né, uma redução de quadros, e aí ele já entendendo, ainda disseram assim para ele, mas não é nada pessoal, você é um excelente funcionário, e assim, a gente de verdade deseja boa sorte para você nessa sua nova jornada. E aí ele meio que respirou, né, e aí a palavra não tem outra, aquela revolta, sabe? Ele, poxa, motorista, sabe, cara, a gente quer não acreditar, a gente ouve as pessoas falarem que aconteceu com elas ou que aconteceu com algum conhecido, mas elas falam e hoje eu sei que é verdade, cara. A gente é apenas uma matrícula. A gente não passa de um mero número no sistema.
E aí, assim, no meio de toda aquela situação, ele ainda deu um sorriso, mas assim, coisa de um segundo. Aquele sorriso de satisfação e voltou para a realidade e falou: Cara, logo agora que minha filha acabou de passar na faculdade, sabe aquele sorriso da conquista da filha, mas voltando para uma realidade imediatamente. E eu aqui, né, cara? Eu aqui, voltando para casa com essa mochila, essas sacolas, e agora que ela mais ia precisar de mim nesse momento. O senhor sabe quanto que custa uma faculdade, né, irmão? Falei, cara, eu sei, eu sei. E depois que ele lembrou essa situação da faculdade da filha, assim, o desespero dele era contagiante. E aí eu pedi discernimento a Deus. Eu falei, não, Deus não me colocou aqui para chorar, para lamentar junto com esse homem. Não, Deus me colocou aqui para ter uma palavra de esperança para ele. Então eu falei, Senhor, né, na minha mente aqui, enquanto ele estava ali, eu falei, Senhor, me dá uma palavra também. O Senhor sempre me usa. E aí eu lembrei da história de José. Eu ajeitei o retrovisor aqui, falei com ele, irmão, olha aqui, presta atenção aqui. Ele olhando assim, eu falei com ele, cara, você conhece a história de José do Egito? Aquele jovem que os irmãos jogaram dentro de um buraco e depois, não muito satisfeito, eles venderam ele como escravo. E ele foi parar lá no Egito. E aí, ele também se recusou a fazer parte do erro de uma mulher. Mas essa mulher, por ser honesto, essa mulher mandou prender ele. E ele ficou lá, ó, esquecido. Parecia que era o fim de José. Lembra disso? Olha só. Parece o que para você? Parece que está pagando o preço por ser honesto? Mas você imagina se José, mediante tudo isso, ele não tivesse a certeza de quem está guiando os passos dele. Até existe uma frase dele que diz, né, que quando os irmãos chegam lá para ele pedindo perdão, achando que ele ia retribuir todo o mal para os irmãos dele, ele falou, tudo aquilo que vocês tramaram como mal para mim, esperando mal para mim, Deus tornou em bom. Olha isso, cara. Muitas vezes as pessoas fazem mal pra gente, eu falando assim, olhando aqui para ele aqui, ó, achando que estão fazendo mal pra gente, mas Deus usa essa situação como um trampolim para o nosso sucesso. Você já parou para pensar que talvez Deus está te tirando de um ambiente podre hoje, nesse momento, para te livrar de algo pior lá? Você já parou para pensar nisso? E você, cara, eu posso garantir para você que se você confia em Deus, posso falar para você que Deus, quando Ele tira a gente de um lugar, Ele já preparou algo muito melhor para nós. Já parou para pensar nisso? E naquela hora, aquele homem ele parou, ficou me olhando assim e deu um sorriso, tipo entendendo, absorvendo e ao mesmo tempo sendo reconfortado. E ele balançou a cabeça assim positivamente e fechando, né, aquela fala, aquela parábola que eu usei para ele ali, né, sobre a história de José, trazendo para a realidade dele. Eu falei, irmão, esse deserto aí não é, cara, não é o seu fim, não. Deserto, ó, é só uma passagem para um lugar melhor. E aí ele já, né, tinha dado aquela respirada, já estava um pouco mais, né, motivado ali. Ele botou a mão no meu ombro aqui, a porta já estava até aberta, mas ele botou a mão no meu ombro e falou assim, motorista, cara, eu vou ser sincero para você, irmão, eu não sabia nem como é que eu ia falar isso para minha esposa, cara, sobre essa demissão. Mas, cara, você foi um anjo. Você foi um anjo, um verdadeiro anjo aqui na minha vida. E eu confesso para você que, cara, eu tô sentindo uma paz estranha aqui dentro, sabe? Uma alegria aqui que eu não sei explicar, mas que tá aqui, uma alegria confusa nesse momento, mas que tá aqui. E aí aquele homem
saiu, bateu a porta e a postura era outra. Ali já não estava mais o homem demitido, o homem fracassado. Ali ia José a caminho do palácio. E eu fiquei com meu coração explodindo de gratidão. Falei com o Senhor: Pai, muito obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade, porque não importa a profundidade do poço que te jogaram, se Deus é contigo, ali é só o início da sua subida. E se você crê nisso, cara, crê nessa história, crê que Deus é o seu juiz, deixa seu like aí, dá o joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha essa história para quem está desempregado nesse momento, ou para aquela pessoa que já confessou para você que está passando maior injustiça no trabalho, ela se mantém fiel, se mantém honesta e é perseguida lá, manda para ela, às vezes ela está precisando ouvir isso hoje. E claro, né, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e para que nessa próxima corrida, essa próxima história, você possa estar vindo comigo nesse que é o Uber Pensador. Até a próxima, fica com Deus, vamos para outra corrida.